O mundo parece estar novamente à beira de uma guerra nuclear total. Desde que o presidente Joe Biden aprovou o uso de mísseis de longo alcance por Kiev contra a Rússia, Moscou ficou ainda mais ativa. 2 dias após essa decisão, o presidente russo Vladimir Putin assinou uma nova doutrina nuclear alarmante, reduzindo o limite para o uso do segundo maior arsenal nuclear mundial, permitindo até o uso de armas nucleares em resposta a mísseis convencionais se apoiados por potências nucleares. E como se isso não fosse suficiente, Putin aumentou a aposta com uma demonstração dramática de força. Em 21 de novembro, a Rússia supostamente disparou um míssil balístico hipersônico chamado Oreshnik em Dnipro, a quarta maior cidade da Ucrânia. O inflamado discurso de Putin na TV no mesmo dia reforçou o ponto. Qualquer escalada ou ameaça à Rússia seria respondida com uma devastadora retaliação equivalente. Essas palavras não surpreendem, já que a Rússia vem brandindo ameaças nucleares desde que invadiu a Ucrânia em 2022, mas esta é a realidade. Apesar de todas as ameaças e demonstrações de força, Putin sabe que o uso de armas nucleares resultaria na obliteração da Rússia. O vídeo elucida que o arsenal nuclear russo é mais ameaça do que ação, e comparado às capacidades da OTAN e Estados Unidos da América, está longe de ser a força invencível que o Kremlin quer que o mundo tema. Vamos olhar por trás da cortina de fumaça e ver por que as ameaças de Putin não se sustentam. Segundo a Associação de Controle de Armas, a Rússia possui cerca de 46% do arsenal nuclear mundial, com 5.580 ogivas. Isso é apenas 1,5%, a menos que os Estados Unidos da América, que possuem 5.748 das 12.100 ogivas nucleares globais. No papel, a Rússia e os Estados Unidos da América parecem ter poder nuclear quase equivalente. No entanto, os números não contam a história completa. Antes da invasão da Ucrânia, a Rússia era considerada o segundo exército mais poderoso do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos da América. Mas a guerra na Ucrânia mostrou uma realidade muito diferente. Apesar de seu tamanho, o exército russo sofre com ineficiências, equipamentos desatualizados e logística precária. O arsenal nuclear russo enfrenta problemas semelhantes. Apesar do estoque substancial de ogivas nucleares, muitas dessas armas são relíquias antigas da era soviética. E isso não é apenas uma teoria da conspiração. Segundo a Federação de Cientistas Americanos, pelo menos 1.200 dos 5.580 já foram aposentados. Eles apenas aguardam o desmantelamento. Não só as ogivas do arsenal nuclear russo estão envelhecendo, mas também a infraestrutura de apoio, além da total falta de manutenção moderna. Como isso é possível? O programa nuclear já foi o orgulho da União Soviética. Como eles chegaram aqui, a resposta é bem simples. Corrupção massiva é o principal problema que assola o exército convencional da Rússia, levando Putin a calcular tão mal na Ucrânia. A Rússia tem um longo histórico de desviar recursos de equipamentos militares essenciais, mantendo apenas uma aparência de força. Por outro lado, acredita-se que até a União Soviética superestimou suas capacidades nucleares, mesmo no auge de seu poder. Relatos indicam que o objetivo era fazer os Estados Unidos da América gastarem excessivamente em contramedidas. Alguns dos mísseis nucleares exibidos nos desfiles soviéticos eram rumores de serem apenas cascas vazias, sendo arrastadas para criar a ilusão de um arsenal invencível. Com a corrupção desenfreada, as armas nucleares da Rússia podem não ser tão poderosas quanto parecem. O trítio é um exemplo de como a fachada tem sido menos voluntária. O trítio é um isótopo radioativo do hidrogênio e é um componente-chave nas armas nucleares. O trítio deve ser substituído a cada 5 a 10 anos, pois o isótopo continua a decair na ogiva. Cada substituição de trítio custa entre 30 mil a 200 mil dólares, mas com o salário médio de um tenente russo de menos de 11 mil dólares por ano, a tentação de ficar com o dinheiro é alta. Isso gera uma vulnerabilidade. O arsenal nuclear pode estar mais esgotado do que se admite, com partes críticas como o trítio sendo substituídas inadequadamente. Mas a única forma de verificar é disparar ou testar as armas, algo que a Rússia não faz há mais de 30 anos. E 30 anos é muito tempo para algo tão importante quanto o arsenal nuclear não ser testado. Mas isso não é novidade para a Rússia. Mesmo sem a corrupção, o arsenal nuclear russo ainda sofre com negligência sistêmica.
Para manter um arsenal nuclear tão grande, a infraestrutura e expertise necessárias precisam ser constantemente atualizadas, e até mesmo o arsenal herdado da União Soviética pela Rússia já estava mal conservado. Não ajuda que a Rússia falhou em modernizar uma parte significativa do seu arsenal nuclear, deixando-a dependente de armas projetadas há décadas. É como lutar uma guerra moderna com tanques soviéticos desatualizados, esperando vencer. Parece familiar, não é? Vamos nos aprofundar. Em 2021, os Estados Unidos da América gastaram cerca de 50 bilhões de dólares apenas para manter seu arsenal nuclear. Já a Rússia investiu mais de 65 bilhões de dólares no mesmo período. Mas esse dinheiro não foi gasto apenas em armas nucleares. Foi para todo o exército russo, incluindo o exército, a marinha, a força aérea, pesquisa e desenvolvimento, logística e assim por diante. O orçamento militar total da Rússia é quase igual ao dos Estados Unidos da América, gasta em seu arsenal nuclear. Mesmo se você levar em conta números mais recentes, a disparidade continua acentuada. O orçamento de defesa dos Estados Unidos da América é de 850 bilhões de dólares americanos para 2025, incluindo 69 bilhões de dólares para operação, manutenção e modernização de armas nucleares. Isso é 22% maior que o orçamento do ano fiscal de 2024. Enquanto isso, a Rússia planeja um orçamento de defesa recorde para 2025, reservando até 1/3 de todos os gastos governamentais para fins militares. Mesmo com a economia da Rússia em pé de guerra, o orçamento é de apenas cerca de 126 bilhões de dólares que não apoiarão exclusivamente o programa nuclear russo. Ele precisará manter um exército bastante esgotado pela guerra prolongada na Ucrânia. Considerando as perdas catastróficas em armas e equipamentos, é provável que boa parte do aumento dos gastos de defesa da Rússia seja destinada à reposição de suas forças convencionais. Os recursos restantes para manutenção nuclear, modernização e infraestrutura provavelmente serão mínimos, na melhor das hipóteses. Embora os Estados Unidos da América e a Rússia possam ter um número semelhante de ogivas nucleares no papel, a realidade por trás desses números é muito diferente. Os Estados Unidos da América estão investindo bilhões para manter seu arsenal moderno, funcional e confiável. A Rússia, por outro lado, está lutando para reunir recursos suficientes para manter até mesmo a ilusão de paridade. A conclusão é que o arsenal nuclear russo é mantido unido principalmente por vontade e desespero. A maioria das ogivas nucleares será inutilizável em um conflito real, pois muitas já passaram da validade. Em suma, a real capacidade operacional russa é consideravelmente inferior ao que os números indicam. Então, de onde vem todo o medo das capacidades nucleares da Rússia? Para responder isso, precisamos analisar as ambições nucleares soviéticas. Isso também nos ajudará a entender o quanto a Rússia caiu em termos de capacidade nuclear. Para uma lição sobre o poder que outrora definiu a União Soviética, basta olhar para o arquipélago de Novaya Zemlya no Ártico. Novaya Zemlya é um dos lugares mais bombardeados do planeta, mas nunca por inimigos da Rússia ou da União Soviética. Cada detonação, cada nuvem de cogumelo ardente que escureceu seus céus veio de dentro. Este arquipélago ártico, situado nos pontos mais ao norte da Rússia, foi um palco para as mais impressionantes demonstrações de poder nuclear da União Soviética. Durante a Guerra Fria, o local abrigou mais de 220 testes nucleares, liberando uma energia impressionante equivalente a 265 megatons de trinitrotolueno. Para colocar em perspectiva, o total de explosivos usados na Segunda Guerra Mundial, incluindo as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, somaram apenas de 2 a 5 megatons. Isso torna os testes soviéticos em Novaya Zemlya mais do que mera exibição. Foi sobre demonstrar dominação, uma corrida armamentista que empurrou os limites das armas nucleares. Entre os testes mais notáveis em Novaya Zemlya estava a infame detonação da Tsar Bomba em 30 de outubro de 1961. Com um rendimento de 50 megatons, esta bomba nuclear permanece como a mais poderosa já detonada. Se essa monstruosa bomba explodisse sobre Washington, D.C., mataria mais de 2,2 milhões de pessoas. E essa é só a bomba que explodiu. O projeto inicial era para uma bomba de 100 megatons. Portanto, a Tsar Bomba se tornou um símbolo do imenso poder e das aterrorizantes capacidades nucleares da União Soviética.
O dispositivo também deixou uma marca duradoura na propaganda da União Soviética e, posteriormente, da Rússia. Impressionante! A nuvem em forma de cogumelo da bomba subiu incríveis 40 milhas, superando até mesmo o Monte Everest. A onda de choque e o raio da explosão causaram destruição em uma escala sem precedentes. Estruturas de madeira em um raio de 100 milhas foram destruídas e janelas estilhaçadas a até 620 milhas de distância. A radiação térmica da bomba foi tão intensa que poderia ter causado queimaduras de 3º grau em qualquer ser vivo em um raio de 62 milhas. A explosão também gerou uma atividade sísmica equivalente a um terremoto de magnitude 5, que foi detectado em todo o mundo, mesmo depois que a onda de choque circulou a Terra 3 vezes. Em termos de pura potência explosiva, a Tsar Bomba era 1570 vezes mais poderosa que as bombas de Hiroshima e Nagasaki juntas, e 10 vezes mais potente que todas as armas convencionais usadas na Segunda Guerra Mundial combinadas. Essa demonstração, que incitava o medo, contribuiu para o aumento das tensões durante a Guerra Fria, intensificando o sentimento de pavor que marcou a geopolítica global no século XX. Mas eis o ponto: com a Rússia sempre há algo mais. Apesar de ninguém negar o poder e tamanho da Tsar Bomba, este dispositivo é praticamente inútil como arma de guerra. O tamanho imenso da bomba impossibilitou sua entrega por mísseis balísticos convencionais. Pesando 27 toneladas e medindo 7,9 metros, a bomba só poderia ser transportada por um bombardeiro soviético Tu-9 e 5 especialmente modificado. Se o mesmo transporte ocorresse hoje, o bombardeiro seria um alvo fácil para as defesas inimigas. O avião com a bomba Tsar seria interceptado ou abatido antes de alcançar o espaço aéreo inimigo. Em outras palavras, a bomba explodiria sobre a Rússia. O medo de um desastre fez a Rússia reduzir o rendimento da bomba de 100 para 50 megatons. A decisão de reduzir pela metade esse número aterrorizante foi tomada principalmente para diminuir o risco de precipitação nuclear, que poderia ser tão severa a ponto de colocar em perigo não só aqueles nas proximidades, mas também desencadear uma catástrofe ambiental. Portanto, no final das contas, a arma nuclear mais poderosa da Rússia seria uma ameaça maior para a própria Rússia do que para qualquer outro inimigo. Isso se aplica a todo o arsenal nuclear do país. A Rússia tem um histórico de destruir seus próprios recursos ao invés de atacar inimigos externos. No final de setembro de 2024, os mísseis balísticos intercontinentais da Rússia, apelidados de Satan-II, falharam catastroficamente durante um teste, deixando uma cratera de 60 metros de largura. O risco de acidentes com o arsenal nuclear russo não é novo. A União Soviética, a antecessora da Rússia, passou por uma série de quase acidentes que evidenciaram a precariedade da situação. Pegue, por exemplo, a infame explosão do submarino soviético de 3 de outubro de 1986. Um submarino soviético equipado com 16 mísseis balísticos nucleares sofreu uma explosão em um dos tubos de mísseis, causando um incêndio a bordo. 5 tripulantes morreram e o submarino, muito danificado, afundou a 18 mil pés no fundo do mar. Este acidente lembrou que as ambições nucleares soviéticas eram um sério risco para os operadores dessas armas. E não apenas para eles, essas armas também poderiam facilmente colocar em perigo as vidas dos próprios cidadãos que deveriam proteger. O tema de perigo nuclear auto-infligido persistiu durante a Guerra Fria. Um dos casos mais arrepiantes aconteceu na crise dos mísseis de Cuba. Em 1962, a União Soviética enviou 4 submarinos com armas nucleares para águas cubanas. Durante uma tentativa americana de forçar submarinos a emergir usando explosivos de baixa carga, o capitão de um submarino, pensando estar sob ataque, quase lançou um contra-ataque nuclear. Se não fosse pela ação rápida de outro oficial, que insistiu para o capitão aguardar instruções de Moscou, o mundo poderia ter entrado em uma guerra nuclear. Mesmo após o fim da União Soviética, acidentes nucleares persistiram. O início dos anos 1980 viu um chamado particularmente notável. Em 1983, um satélite soviético relatou erroneamente o lançamento de 5 mísseis americanos. Mísseis Minuteman geraram um momento de alta tensão. O tenente-coronel Stanislav Petrov, encarregado de monitorar os dados do satélite, achou o relatório estranho porque os Estados Unidos não lançariam somente 5 mísseis.
Ele decidiu fatidicamente ignorar o alarme e reportá-lo como falso para seus superiores. Se ele não tivesse confiado em seus instintos e verificado as informações, o resultado poderia ter sido catastrófico. Sua decisão potencialmente evitou uma guerra nuclear em grande escala, mas também lembrou que um único erro poderia facilmente desencadear um desastre. A alta cúpula militar russa atual, o que restou dela, não é conhecida por sua sensatez ou decisões confiáveis. Não é difícil imaginar como um pequeno erro na cadeia de comando, um míssil com mau funcionamento, ou até mesmo outro falso alarme poderia escalar para um desastre, principalmente para a Rússia. A realidade é que a Rússia desconhece a real eficácia das armas nucleares que possui. Embora o país tenha retomado experimentos nucleares subcríticos nos últimos anos, eles estão longe dos testes em grande escala conduzidos pela União Soviética. Esses experimentos, que detonam pequenas quantidades de material nuclear sem causar uma explosão completa, visam principalmente manter certo nível de prontidão nuclear, em vez de avançar as capacidades russas. A retomada desses experimentos em pequena escala reflete a negligência e o subfinanciamento generalizados no programa nuclear da Rússia. Engenheiros e cientistas soviéticos trabalhavam arduamente para expandir os limites da tecnologia nuclear, mas as autoridades russas modernas estão mais focadas em consertar sistemas envelhecidos do que avançar para o futuro. Por isso, a Rússia está cada vez mais dependendo de armas nucleares táticas menores. Um arsenal nuclear bem equilibrado, com bombardeiros de longo alcance avançados, mísseis balísticos submarinos e enormes mísseis intercontinentais, é apenas um sonho distante. Para a União Soviética, essas armas revolucionárias, capazes de destruir cidades e remodelar a geopolítica, eram um objetivo primordial. Essa mudança de foco revela muito. Reflete uma nação mais preocupada com ganhos militares imediatos do que com a superioridade nuclear duradoura. Até mesmo a linguagem sobre o arsenal nuclear russo mudou. Durante a Guerra Fria, os líderes soviéticos se orgulhavam de seu poder nuclear, usando-o como ferramenta diplomática primária. A vastidão e o poder do arsenal soviético eram parte de sua identidade global. Atualmente, os funcionários russos falam sobre armas nucleares de forma mais contida, quase como uma reflexão tardia. As ameaças de Putin de usar armas nucleares na Ucrânia foram mais vistas como uma forma de afastar ameaças existenciais percebidas, e não como parte de uma estratégia coerente de longo prazo. A retórica sobre as capacidades nucleares russas mudou de se gabar de supremacia para implorar por reconhecimento. Desde o início da invasão da Ucrânia, Putin tem usado ameaças nucleares para manipular o Ocidente e limitar seu envolvimento no conflito. Apesar de todo o discurso, Putin nunca cumpriu nenhuma de suas ameaças. Putin nunca detonou uma bomba nuclear em seus mais de 20 anos no poder, uma reviravolta surpreendente. O último teste nuclear ocorreu em 1990, cerca de 10 anos antes de Putin assumir o poder. Com todas as suas constantes ameaças sobre o uso de armas nucleares, parece que ele mesmo as criou e testou. Mas a realidade é que Putin é, como sempre, só fala e nenhuma ação. Putin passou tanto tempo falando e tão pouco agindo que o Ocidente deixou de levá-lo a sério. É a clássica história do menino que gritou lobo. Os oficiais ocidentais aprenderam a se aproximar do limite sem ultrapassá-lo, elevando a tensão gradualmente. Apesar da retórica crescente de Putin, o Ocidente segue aumentando a ajuda à Ucrânia. Em 3 de dezembro, a administração Biden anunciou 725 milhões de dólares em assistência à Ucrânia, incluindo mísseis antiaéreos Stinger, armas anti-drone, granadas de artilharia, munições de foguetes, High Mobility Artillery Rocket System de longo alcance e mísseis anti-blindagem, indicando o quanto a fanfarronice nuclear de Putin intimidou o Ocidente. Mas Putin está desesperado para manter a influência, e a intimidação nuclear é tudo o que ele tem. Porém, ele parece não notar que quanto mais ameaça, mais enfraquece sua própria posição. O mundo está aprendendo a ignorá-lo. A razão é clara. Se Putin quisesse mesmo usar armas nucleares, já o teria feito. Diversos especialistas, como John Erath, do Centro de Controle de Armas e Não Proliferação, compartilham essa opinião. É evidente que a confiança de Putin no arsenal nuclear da Rússia está longe de ser garantida, pois devido à extensa corrupção que assolou o exército russo e à falta de manutenção adequada, há uma possibilidade real de que muitas das armas da Rússia
podem não funcionar como esperado. Isso deixa a Rússia com duas possibilidades. Rússia tenta ataque nuclear, mas falha. Porém, a tentativa em si eleva o conflito a uma guerra em larga escala com a OTAN, o que seria o fim para a Rússia. Mesmo que o primeiro ataque da Rússia seja bem sucedido, não há como o país sustentar uma troca nuclear prolongada. Provavelmente enviaria suas melhores armas nucleares imediatamente, não deixando espaço para um segundo ataque decisivo. Por outro lado, a OTAN e os Estados Unidos da América poderiam realizar múltiplos ataques subsequentes. A imagem mostra que os dois cenários representados levariam à ruína da Rússia. A destruição mútua assegurada, base da estratégia nuclear da Guerra Fria, sempre foi um tópico de discussão. A ideia era que nenhum lado iniciaria uma guerra nuclear, pois ambos enfrentariam aniquilação total. Porém, hoje, essa potencial destruição parece cada vez mais unilateral, e Putin certamente entende que usar armas nucleares significaria o fim de seu país. Simplesmente não vale a pena o risco. Isso é verdade mesmo se tirarmos os Estados Unidos da América e a OTAN de cena. Usar armas nucleares táticas na Ucrânia não traz vantagem militar clara. A Rússia já pode infraestruturar na Ucrânia com armas convencionais, que são capazes de causar destruição generalizada sem as consequências duradouras da radiação. Um ataque nuclear contaminaria perigosamente o território, tornando-o inabitável e pondo em risco as tropas russas próximas. Militarmente, simplesmente não faz sentido usar uma arma que cause mais danos ao seu próprio lado do que ao inimigo. Embora a ameaça de escalada nuclear seja real e parte da estratégia de Putin para manter o poder, o uso de armas nucleares não ofereceria nenhuma vantagem estratégica. Isso apenas levaria a Rússia a ser apagada do mapa, e isso torna o arsenal nuclear russo mais uma ferramenta de dissuasão e medo do que uma opção militar real. Para Putin, é mais seguro manter a retórica belicosa do que arriscar as consequências catastróficas de iniciar uma guerra nuclear. Por outro lado, Putin está ficando sem opções. O que seria uma operação militar de 3 dias se tornou 1000 dias de humilhação para a Rússia. Com isso em mente, você acha que Putin usaria armas nucleares mesmo que isso significasse selar o destino da Rússia? Ou você crê que ele está ciente das consequências inevitáveis ao seguir com uma medida tão drástica? Será que o constante barulho de sabres dele é apenas uma tentativa desesperada de salvar o restante de seu poder? Ou ele realmente vê a escalada nuclear como sua única cartada restante? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo.